oferecer para você. Voltamos a apresentar Programa Consciência Livre, com Magda Carvalho. Voltamos com Rádio Consciência Livre, oferecimento Academia Bioatividade. Na Bio Menos é Mais. Adquirindo qualquer plano, você ganha o mesmo período de graça. É muito simples, é só ligar. 3027-3907, 3027-0600, 3027-5515. Restaurante Grife Gourmet, deliciosa comida caseira a peso, na Praça de Alimentação do Shopping JL e no CIEC, na Cognópolis. Nosso convidado hoje é o professor João Ricardo Schneider. Nosso tema é a história do parapsiquismo. Nós fizemos várias abordagens, chegamos a uma conclusão. Quanto mais conhecimento você tiver, mais autonomia você terá, e o parapsiquismo ajuda muito nessa conquista de autonomia que nos falta hoje. Que conclusões nós temos importantes sobre esse estudo da história do parapsiquismo? Olha, primeira conclusão bem clara, nítida, que a gente consegue chegar é que o parapsiquismo é um fenômeno natural, ele é in situ, ele é da natureza, da consciência do ser humano, e não tem nada de superior ou de mais evoluído em ser sensitivo. Ele é um fenômeno natural que ocorre com o ser humano desde sempre. Ao longo das nossas vidas. Ao longo das nossas vidas. Sempre carregamos esse atributo. Esse atributo faz parte da natureza da consciência. E uma maneira bem simples de a gente notar isso é o seguinte: diversos antropólogos, etnólogos, desde o século XVIII, XIX, têm feito estudos com relação a sociedades tribais, a sociedades clânicas, culturas xamânicas, que se preservaram até certo ponto intactas ao longo dos milênios. E eles notaram que mais de 90% dessas culturas tinham alguma estrutura social que permitia o uso do parapsiquismo. Então, mais de 90% delas. E isso assim, comparando sociedades na Sibéria, lá no norte da Rússia, com sociedades na Amazônia, comparando com sociedades no Nordeste americano, dos Apaches, dos Sioux, comparando com tribos aborígenes da Papua Nova Guiné, da Polinésia, no meio do Oceano Pacífico. Então, tribos da Inglaterra pré-histórica, por exemplo, os celtas, os druidas. Então, se você for olhar no mundo inteiro, o parapsiquismo é comum. É comum, não é algo extraordinário, não é nada fora de série, e não é nada que alguém inventou faz 100, 200 anos. É algo que faz parte da consciência e basta a gente aprender a desenvolver. Com mais tranquilidade, talvez até sem medo de algumas sensações que não são comuns ao nosso cotidiano, são sensações que nós, na verdade, rechaçamos, né, professor João? Sim, sim. É importante que a gente atue e haja com naturalidade com relação ao parapsiquismo. Primeiro, essa constatação de que é um fenômeno natural, que qualquer consciência está apta a desenvolver o parapsiquismo, já desdramatiza, já tira aquela carga mística de predestinado, a pessoa é predestinada. Não, é alguém que, por exemplo, se alguém é bom em matemática, é porque ao longo das suas vidas já estudou muita matemática. Se alguém é bom em escrever poesia, é porque ao longo de diversas vidas vem escrevendo. Se alguém é um grande sensitivo, é porque já trabalhou muito suas energias, que já aplicou muita técnica para desenvolver o parapsiquismo. Começou lá atrás, né? Foi se credenciando para chegar aqui nessa vida. Existem colegas nossos que têm rememoração de vidas e experiências no Egito Antigo, em que já utilizavam o parapsiquismo naturalmente. Então, tem colegas nossos que lembram de vidas mais pretéritas ainda, em sociedades tribais, há 5, 10 mil anos atrás, em que já tinham uma estrutura, já existiam xamãs, pajés, ou o nome que você quiser. E lá estavam eles. E estavam lá eles desenvolvendo o parapsiquismo. Então, não é algo que uma pessoa recebe, um dom que a pessoa ganhou. Fala, isso aí ganhou, é um dom dele. Não, isso é fruto de muito esforço. Então, por exemplo, nessa vida, como toda área a gente sabe que a prática leva à perfeição, eu posso começar a aprimorar o meu parapsiquismo para na próxima vida tê-lo mais... São duas abordagens que a gente pode fazer. A gente pode resolver trabalhar o parapsiquismo agora para se preparar para ter mais desenvoltura na próxima vida. Por outro lado, a gente pode começar a desenvolver o parapsiquismo agora e rememorar e recuperar unidades de lucidez de outras vidas nossas que nós já fomos sensitivos. Então, a gente pode acessar informações
já vivenciadas e preparar nossas vidas futuras. Como fazer isso? Olha, a recuperação de cons, ela vem através da vivência e do estudo. Por exemplo, eu chego numa cidade que eu não conheço ninguém. E eu começo a querer entender aquela cidade, como é que é essa cidade, como que ela foi fundada, qual que é a história dessa cidade. E aquilo vai me dando uma sensação de já ter conhecido aquilo, uma sensação de naturalidade, que faz acho que uns 200 anos deram um nome para essa sensação de déjà vu. Então esse déjà vu, ou ênfase déjà vu, ele é uma sensação de que você já conhece aquilo. E essa sensação a gente vai tendo ao longo da vida, quanto mais experiências e estudo a gente vai tendo. Então, por exemplo, você pega um livro de um autor do século XV que está falando sobre filosofia. Você começa a ler aquilo e fala, puxa, mas eu entendo essa argumentação dele, eu conheço isso, eu reconheço. Você vai estudar, vai aprofundar o estudo daquilo, e com o passar do tempo você vai ter uma rememoração de que você foi um colega daquele autor. Você viveu no século XV e você foi colega dele. Então aquele estudo é natural para você, porque você estava lá naquela época e participou daquele estudo, de certa forma. Então o estudo, o contato com o novo, o contato com a cognição humana, o contato com novas experiências, permite que a gente vá se situando. Fala, mas eu já conheço isso. Por exemplo, tem gente que tem afinidade com um país específico. Olha, eu adoro a Escócia. Mas Escócia, o que a Escócia tem a ver? Tem a ver. Não sei, eu adoro a Escócia. Nasci assim, toda vez que eu via o time da Escócia jogar futebol na TV eu gostava, toda vez que eu vejo alguma coisa sobre a história da Escócia eu adoro. Não sei porquê. Vá pesquisar isso. Isso é um indício. Se não existe nenhum estímulo nessa vida que te predispôs a isso, é um sério estímulo. Volto a lembrar que são situações, são exemplos que desmistificam aquela visão do parapsiquismo. Isso é parapsiquismo também. Sim, isso é parapsiquismo.